Como funciona o filtro DPF? Filtro DPF, ele fica na saída dos gases do motor, mais ou menos como catalisador nos automóveis de passeio, e ele é o Diesel Particulate Filter, quer dizer, um filtro de particulados que é característico do diesel. O diesel ele é formado por hidrocarbonetos de cadeia muito longa, então há uma tendência grande de formar aquela fuligem, né, aquela fumaça escura do diesel, então os veículos têm esse DPF e ele costuma dar problema, que muita gente que nunca teve um veículo diesel, partiu de um automóvel de passeio e foi para uma picape, para um utilitário esportivo, e esse filtro ele precisa de regeneração. Por quê? Essas partículas não queimadas durante a combustão lá no cilindro e também partículas de óleo lubrificante parcialmente queimadas que vão para a descarga, elas não podem ir para o meio ambiente. Então você tem um filtro que ele é de cerâmica, uma cerâmica porosa, e os gases da descarga, quando vão saindo, eles vão retendo as partículas maiores do que a porosidade do filtro. E aí, quando você pega esse veículo e pega uma via mais livre, preferência uma estrada, você tem uma regeneração passiva, que o próprio funcionamento do motor consegue produzir no filtro DPF temperaturas elevadas suficiente para queimar esses pequenos carvõezinhos que formam esse particulado. E aí, com a temperatura maior, numa pista mais livre, numa estrada, você já vai tendo uma queima daqueles carvõezinhos e você vai limpando o material que estava entupindo essa porosidade do filtro. Mas, se você fica, sobretudo, só na cidade, baixa rotação, anda, para, tudo mais, você vai entupindo aquele filtro e não tem temperatura suficiente para queimar esses carvãozinhos que estão tampando lá os poros. Então, aí você precisa de uma regeneração do filtro ativa. Então vamos para as ilustrações aqui, ó, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. Então tá aí o sistema, uma câmara de combustão, e você tem aí as bolinhas azuis, são o ar ambiente, as bolinhas verdes são combustível que é injetado dentro do cilindro, e essas bolinhas pretas são partículas de diesel não queimado ou de óleo não queimado integralmente. Depois você vai ver que essas partículas elas voltam lá da válvula EGR. Na descarga você vai ver que há a produção dessas partículas e uma parte delas volta pelo sistema EGR. Mas vamos continuando aqui para não ficar parecendo complicado porque não é. Então, tá vendo que está saindo lá pela descarga bolinhas pretas e bolinhas amarelas. A amarela é do óleo do motor, que ele acaba passando para a câmara de combustão. Você pode ver aí que ele passa do lado do pistão, na gretinha. Então é por isso que os motores consomem um pouco de óleo. Pelo lado do pistão, muito pouquinho, né? Por capilaridade, um pouco de óleo fica ali. E aí vocês estão vendo que a descarga, antes dela ir embora, um pouco dos gases da descarga, porque estão muito quentes, voltam para a admissão para ajudar no funcionamento do motor. Isso gera economia, opção de coisa. Mas vamos continuar aqui, então. Vamos afastar e agora eu posso ver um pouco mais. O filtro DPF é esse que está aí à direita. E vocês lembram que eu falei para vocês que você pode precisar de uma regeneração, de uma limpeza no filtro ativa, ou seja, forçada. Então você tem um bico injetor a mais depois do motor, lá no meio da descarga, antes do filtro DPF, que vai esquentar, vai haver queima para esquentar o filtro DPF e conseguir queimar o particulado que estava lá entupindo o filtro DPF. Então você está jogando combustível para queimar. Muito cuidado se você for parar seu carro em cima de vegetação seca, alguma coisa assim, porque é costume, pode haver um incêndio, né? Fica tudo muito quente aí embaixo. Você está tendo uma churrasqueira e uma fogueira embaixo do seu carro. E agora que nós vamos entrar no DPF propriamente dito. Então, você está tendo aí o material que está chegando, uma parte já é queimada no começo do filtro DPF, mas é na segunda parte que a mágica acontece. Aí é que você está vendo que as bolinhas pretas estão sendo queimadas. Então aí mostra o particulado indo passar pela porosidade do filtro de cerâmica e daqui a pouco você vai ver que esse filtro de cerâmica começou a entupir.
Aí vem a regeneração ativa, mete combustível, a temperatura sobe e aí você desentope o filtro DPF e ele fica funcionando super legal. Super legal em termos, porque com o tempo as cinzas metálicas, por isso que é até legal você colocar óleo no motor recomendado pelo fabricante, que às vezes óleos de qualidade inferior, eles têm mais metais na composição e aí você promove a formação de mais cinza metálica. Mas, de qualquer jeito, a cinza metálica não consegue ser removida nem pela regeneração forçada. A cinza metálica, dependendo, sobretudo em caminhões que os filtros são maiores, é comum você ter um processo de empresas que conseguem fazer um tratamento nesse filtro para tirar essa cinza metálica. Mas, se você coloca combustível de boa qualidade e também um lubrificante de boa qualidade, só lá para frente é que você vai, talvez, ter algum problema de ter que fazer algum serviço. A regeneração, às vezes ela é automática, às vezes tem que apertar um botão, mas é uma coisa mais tranquila.